Fala pessoal, mais um vídeo novo aqui no canal, espero que vocês gostem e hoje a gente vai falar sobre um visual chamado Deneb, um visual que você consegue pegar aqui no Marketplace do Power BI, né, que eu chamo de Marketplace, onde tem os Custom Visuals, que são visuais aí desenvolvidos por outras empresas, mas que você pode adicionar ao seu relatório, muitos deles são gratuitos, como é o caso do Deneb. Tá bom? Antes de tudo, queria falar que eu fiquei sumido por um tempo, faz um tempo aí que eu não faço os vídeos novos, alguns anos eu acho, mas podem esperar, não sei a frequência certa, mas podem esperar aí próximos vídeos nos próximos meses aí provavelmente com conteúdo sobre dados, vamos ver se a gente desenvolve conteúdo sobre A também e Power BI, principalmente, que é a minha expertise. Bom, Deneb é um visual aí desenvolvido por esse cara aqui, e hoje é mantido aí por uma empresa e tem uma comunidade gigante que usa o Deneb como um visual no Power BI, mas o X da questão do Deneb é que ele aceita um código de uma linguagem declarativa. Basicamente é um arquivo JSON. Tá? Um arquivo JSON nada mais é do que um arquivo de texto com uma linguagem declarativa. Você está declarando lá que a altura, que a largura é tal, que tal coluna vai ter tal propriedade, que tal visual, uma barra, a cor de uma barra vai ser tal cor. Sabe, linha por linha você vai declarando aquilo, e é nisso que o Deneb consiste, em aceitar arquivos dessa forma ou textos dessa forma para construir o visual. Então primeiro você clica aqui, né, para adicionar o seu visual aí no Power BI. Não tem segredo, clica aí no Deneb, clique em Add, ou adicionar, e você vai ver o Deneb aqui embaixo. Tá bom? E qual que é a ideia, qual que é o exemplo que eu preparei para vocês? É bem simples, tá? O Deneb é cheio de opções, mas eu peguei um simples aqui para vocês verem. Eu vou fazer um Deneb avançado aí, próximo, num futuro próximo, mas por enquanto vamos até ao simples. Primeiro, qual que é o problema? Eu quero criar um visual com um filtro top N nesse estilo aqui de barras horizontais, tá? Como eu faria normalmente? Eu sei, deve estar meio pequeno aí para vocês, vou aumentar um pouco. Não vou ficar aumentando o fonte agora, né, que eu não tenho tempo. Vou aqui no filtros, né? No Power BI mesmo, ele já tem uma opção aqui no painel de filtro de top N, eu seleciono, sei lá, top 5, e aí o valor, geralmente, né, se espera que a gente escolha os top N pela medida que a gente está mostrando aqui, que é a Sales. Então, eu arrasto a Sales para cá, dou um Apply, e beleza. Meu top N 5, tá? O que eu escolhi para demonstrar o Deneb é recriar esse tipo de visual, só que de uma forma dinâmica, onde o usuário pode ver aqui um parâmetro, um botão aqui, para selecionar se ele quer ver o top 5, top 6, top 7. Dá para fazer isso com parâmetros, que é uma forma bem mais complicadinha aqui no Power BI, mais trabalhosa, mas eu quero mostrar para vocês como fazer com Deneb. Então, eu vou primeiro criar o meu visual Deneb aqui. Tá? É sempre essa cara aqui primeiro. Ele tem algumas instruções, tá? Não vou ler junto, mas basicamente ele pede para adicionar um campo primeiro. E aí depois que eu adicionar qualquer campo aqui, vocês vão ver uma opção aqui de editar. Bom, já está aqui, mas se recomenda para adicionar qualquer campo aqui. Então, vou aqui no Reseller, não, estou no Subcategory. Quero ver por Subcategory, e aí eu vou aqui em Edit, tá? E aí, ele me fala aqui se eu quero usar um Existing Template, um Vega, ou codar em Vega Lite, ou Vega,
eu vou escolher aqui em Vega Lite, tá? E aí vai me abrir esse campo aqui de código na esquerda, essa preview da minha visualização e uma preview aqui embaixo dos dados, tá? Que eu estou fazendo, como se estivesse fazendo a query aqui nos dados, tá? Deixa eu voltar. E aí, como que a gente... Vocês nem esperem que eu faça um código do zero para ver um vídeo curto e nem tentem fazer um código aqui JSON do zero também, porque vai gastar muito tempo e tem muita coisa criada já no repositório do Deneb. Deixa eu arrastar aqui para vocês verem. Primeiro, esse é o site do Deneb, tá? deneb.guide. E aqui vocês encontram aqui um tutorial para iniciar, onde a gente vai pegar o nosso exemplo aqui, tá? Que é um repositório, e algumas explicações, feedbacks aqui. Então aqui eu vou em exemplos and resource, e vou até dar uma diminuída. Aqui eu tenho um monte de links que me direcionam para diferentes repositórios criados por diferentes pessoas que agregam muito na comunidade Deneb, tá? Então, tem aqui o link do Madison Giamara, David Bassi, são todos desenvolvedores aí de Deneb. Deixa eu ver. Tem muitos que utilizam GitHub para postar tudo, tá? Então, cada folder desse vai ter, acredito que um visual de Deneb. O que eu escolhi foi esse aqui, tá? Foi o do Alex Badiou, acho que um dos primeiros ali. E correlation, não, na verdade foi outro dele. Foi esse aqui, se eu não me engano. Space Saving Bar Chart with Top N and Others. E aí eu vim aqui e nele, nessa documentação dele, tem até um vídeo aqui, mas não está rodando muito bem. Ele explica e, por favor, jogue isso no chat GPT e peça para fazer um resumo, o que pode dar errado, o que você tem que fazer para adaptar o seu código a isso. Mas, basicamente, ele posta aqui o JSON dele e você pode criar o Deneb a partir do JSON. E ele também posta o PBIX, o arquivo PBIX. Eu baixei o arquivo PBIX para visualizar como que ficaria o visual, tá? Então, vindo aqui no arquivo PBIX, deixa eu voltar aqui. É esse o arquivo PBIX que está ali, já fiz o download e tal. E eu achei bem interessante, porque olha aqui, funciona realmente como um parâmetro. Ele tem uma categoria, tem uma medida aqui, e aqui eu estou selecionando qual top N eu quero. Então, quero esse visual, vou fazer algumas edições, mas bem rapidinhas aqui, com a ajuda do chat GPT, tá? Eu fiz, mas primeiro eu vou pegar o código fonte dele, venho aqui e literalmente Ctrl C, e vou lá no meu Power BI, Ctrl A, Ctrl V. Pronto, tive que abrir ele. Só porque eu, de antemão, eu joguei esse cara aqui no ChatGPT e o código dele, ele referencia dois campos. Um campo chamado Category, outro campo chamado Value. Então, deixa eu já jogar as minhas duas medidas aqui. Só que eu vou ter que chamar esse campo Category e eu vou ter que chamar minha medida aqui de Value. Pronto, olha meu visual aqui. Por quê? Porque o código-fonte dele está reconhecendo o campo Category e o campo Value. Nada mais disso. Se eu jogar um subcategory aqui ou Sales, ele não vai reconhecer. É importante, então, renomear o objeto para o código-fonte reconhecer, tá bom? Eu vou destacar o que eu mudei, tá? Esse width e height eu mudei para ficar mais adequado aqui o tamanho. E eu mudei uma outra coisa aqui para, em vez de mostrar bilhões, mostrar sem
sem o arredondamento para milhões, tá? Aqui meus valores não estão em bilhões, estão mais em milhões. Então, vou rodar e pronto. Aqui, aplicou as mudanças, aqui eu rodo, tá? E aí, eu vou lá para o report. E agora, gente, se vocês notarem, é basicamente o mesmo visual, tá? Eu posso ainda assim fazer edições, mover esses números para cá, arredondar, deixar mais bonitinho, tá? Vou colocar um título aqui para Sales by Top N Categories. É sub. Com C minúsculo, vai. E pronto. Eu vou substituir aqui porque eu quis ter essa funcionalidade do meu usuário vir aqui e ao invés de ter que abrir o painel de filtro e colocar o número que ele quer aqui, eu vou deixar habilitado aqui no meu visual Deneb para ele selecionar quantos top N's ele quer. Tá bom? Top N 8, 9. Bom, esse era o vídeo de hoje. Curto, assim como eu espero fazer os outros também. Curto, direto e reto, objetivo. Então, se você gostou, curta o canal aí, se inscreva e a gente se vê na próxima, tá bom?